Queridos irmãos, boa noite. A graça e a paz do Senhor os abençoe. Amém? Meus irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus e eu convido os queridos para que abram na sequência da nossa série bíblica em 1 João, primeira carta de João, no capítulo 3, versos 21 a 24. Primeira carta de João, capítulo 3, versos 21 a 24. Convido a igreja para que em pé nós acompanhemos essa leitura. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus e aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Oremos. Senhor, nosso coração anseia por ouvir a Tua voz. Queremos, ó Deus, intensificar nesse momento o culto, nosso relacionamento contigo, ó Pai, a nossa adoração. E nos colocamos, ó Deus, de corações abertos para receber o alimento espiritual que o Senhor tem para nós nesta noite, para que Jesus seja engrandecido e exaltado em nosso meio, em nossas vidas. E é no nome dEle, na mediação dEle que nós pedimos isso ao Senhor, certos de que receberemos. Amém, Senhor. Podem se assentar, meus irmãos, por favor. Queridos irmãos, Jesus uma vez contou uma parábola intrigante. Sempre que a gente lê essa parábola, ela nos deixa muito pensativos. E a parábola está em Lucas 17, dos versos 7 em diante, e eu vou me referir a ela nos termos da versão A Mensagem, de Eugene Peterson. Imaginem que um de vocês tenha um empregado que voltou depois de arar a terra, ou de cuidar das ovelhas. Será que você vai guardar o casaco dele, preparar a mesa dele e convidar, sente-se e coma? Não é certo que você diga: prepare o jantar, mude de roupa e espere até eu terminar de comer. Depois pode jantar na cozinha. Essa parábola, em termos mais contemporâneos, e aí na sequência vem a aplicação típica. Todas as parábolas, depois de uma pequena história, de um pequeno contexto familiar aos seus ouvintes, vem uma aplicação. E Jesus então continua: esse servo receberá algum agradecimento especial por fazer o que é obrigação dele? E aí nós vamos acompanhando o raciocínio de Jesus, e se nós estamos realmente conseguindo acompanhar, a gente responde lá dentro: não, na verdade ele está fazendo a obrigação dele, não é preciso, não é o caso de nenhum agradecimento especial. E na versão revista e atualizada, a parábola termina da seguinte maneira: assim também vós, depois de haverdes feito o quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque nós fizemos apenas o que devíamos fazer. O que é intrigante nessa parábola é essa expressão, ou essa adjetivação de Jesus em relação a este servo inútil. Somos servos inúteis, quer dizer que nosso trabalho não vale de nada, todo o esforço, se é para nós nos identificarmos com a parábola, é inútil, sem valor, não serve para nada. Será que é isso que Jesus está falando? Nos mesmos moldes em que ele vai se referir a um servo inútil, lá em Mateus 25, e daquele outro servo inútil ele diz: e o servo inútil, lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. E na língua original são os mesmos adjetivos, no idioma grego, a mesma palavrinha. Mas nós sabemos, em qualquer idioma, que o contexto faz toda a diferença na interpretação. Embora seja a mesma palavra, os contextos são diferentes.
lá em Mateus 25, realmente é um servo sem valor, inútil, vai ser condenado. A aplicação ou a interpretação é literal, mas aqui nesta primeira parábola que eu me refiro, não é um sentido literal por se tratar de uma expressão idiomática típica do Oriente Antigo. Na verdade, o que o Senhor estava ensinando é que aquele servo, escravo, na verdade ele não era um seletista, ele não tinha carteira assinada, ele era um escravo, ele não tinha nenhum crédito com o seu senhor, depois que ele fez toda a sua obrigação, porque ele é um escravo. Escravos não têm direitos trabalhistas, não têm o que reivindicar, e o Senhor então, ele está fazendo esta aplicação para nós. Na mensagem, naquela versão, diz assim: o mesmo acontece com vocês. Quando cumprirem todas as suas obrigações, sejamos realistas e digam: missão cumprida. O que nos mandaram fazer, nós fizemos. O ponto aqui, meus irmãos, é que a nossa obediência não nos faz ganhar créditos com Deus, como se o nosso desempenho na vida cristã nos tornasse merecedores, mais ou menos, das bênçãos de Deus. Nós até entendemos que a salvação não é por merecimento, mas no dia a dia e na vida cristã, muitas vezes nós embaralhamos as coisas, nos confundimos e achamos que por acertarmos mais ou menos, nós nos tornamos mais ou menos merecedores das bênçãos de Deus. E Jesus, ao ensinar essa parábola, ele procura demolir este falso conceito de que obedecer a Deus nos torna merecedores de algumas das suas bênçãos. E a razão disso, meus irmãos, é que nós somos criados por Deus, nós pertencemos a Ele. Ele soprou o fôlego de vida em nós, nos deu um corpo, nos deu dons, nos deu tudo o que temos, nos redimiu em Cristo, nos comprou, já era nosso proprietário por direito de criação e agora por direito de redenção, nos resgatou, pagou um alto preço para que nós pudéssemos agora ser da sua família, adotados como filhos. Então nós pertencemos, tudo que somos, tudo que temos, quem somos, nós pertencemos a Deus. E considerando a sua grandeza, inclusive, nós não temos direitos diante de Deus. Está claro isso? Nós temos herança. Nós não temos exigências a fazer diante de Deus. Nós temos promessas que nós podemos contar com elas, porque o Senhor assim nos prometeu. Jó, no capítulo 41, verso 11, o próprio Deus deixou essas palavras: quem primeiro me deu a mim, para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Portanto, não temos direitos, reivindicações, exigências a fazer diante de Deus. Mas o texto que nós lemos, ele gera uma certa dúvida, porque ele fala de exigências para que as nossas orações sejam ouvidas. E não é só esse texto, existem várias outras passagens na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que estabelecem condições para que Deus nos abençoe, até para que Deus nos responda às nossas orações. A razão disso, meus irmãos, é porque ainda que a nossa obediência não nos torne merecedores de nada diante de Deus, ela estabelece, a nossa obediência cria condições para que Deus cumpra as suas promessas, que Ele fez, e baseadas na nossa obediência. São promessas condicionais, muitas delas, não diria nem todas, mas muitas são condicionais à nossa obediência, nunca como fator de merecimento, ou com a base do merecimento, mas Deus assim estabelece para que graciosamente, além de nos ter salvo pela graça, Ele possa também cuidar de nós e abençoar-nos na nossa vida, no nosso dia a dia, ainda pela graça, ainda bondosamente, uma vez que Deus não teria nenhuma obrigação de nos abençoar ou de fazer nada em nosso favor. O verso 22 levanta essa situação: e aquilo que pedimos dele recebemos. Capítulo 3, verso 22 de 1 João. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. O verso 24 também vai nesta mesma linha:
E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. É com essa visão geral, meus irmãos, que aquela primeira parábola nos traz, esclarecendo como é esta nossa relação com as bênçãos de Deus, é que nós podemos falar então, no texto de 1 João dessa noite, sobre as bênçãos da obediência ao Senhor, bênçãos decorrentes da obediência ao Senhor. E é importante, mais uma vez, lembrar muito brevemente o contexto da carta. Nós já mencionamos aqui que na época em que João escreveu essa carta, ali no final do primeiro século, nas igrejas onde ele havia pastoreado, provavelmente ali na região de Éfeso, havia um cristianismo sendo contaminado e desfigurado pela presença e pelo ensino de falsos mestres cristãos, de falsos discípulos de Jesus, que se arrogavam a possibilidade de ensinar doutrinas e verdades completamente sem o amparo da palavra de Deus. Então, João tinha essa preocupação em deixar muito claro o que é falso e o que é verdadeiro em se tratando da fé cristã. O verdadeiro Deus contrastado com os falsos ídolos, a verdadeira profissão de fé, e nessa noite nós temos um culto especial de recepção de novos membros, alguns deles farão profissão de fé, vão professar a sua fé em Jesus, e João então ele falava, olha, a verdadeira profissão de fé é essa daqui, isso aqui é falso, não tem condição, não, carece de fundamento, o verdadeiro relacionamento com Deus e o falso relacionamento. Então esta preocupação que João tinha em deixar muito claro o que é de fato a legítima fé cristã, o levou a escrever essa carta, e é nesse contexto então em que a questão da obediência ela é destacada nesta carta. A obediência de coração, não só a aparência, mas a obediência de coração à lei de Deus, é a marca maior do verdadeiro cristão. E por isso, obedecer a Deus, meus queridos, é sempre a melhor coisa a ser feita. Hoje nós cantamos algumas músicas muito bonitas, hinos e cânticos, e eu anotei algumas coisas que nós cantamos aqui. Nós cantamos que Jesus reina hoje entre nós. Amém, irmãos? Isso é muito sério. Jesus reina entre nós, reina sobre nós, comanda as nossas vidas. É isso que nós estamos cantando. Nós cantamos também que Jesus é a razão da nossa vida, que Ele é a razão, não o trabalho, não a família, não o sucesso, não o lazer. Jesus é a razão da nossa vida. Se Ele é a razão da nossa vida, nós devemos então viver para satisfazê-lo. Nós cantamos também salvação, alcançou-nos o Filho de Deus. Nós cantamos aqui que nós somos salvos, que nós já temos o perdão dos nossos pecados, fomos alcançados pelo Filho de Deus. E seguindo a mesma ênfase do apóstolo João, na primeira carta para a igreja de Éfeso, nós precisamos refletir aqui sobre o quanto essas verdades são de fato verdadeiras para nós. O quanto isso que nós professamos, de fato, é verdade na nossa vida. E daí entra então a questão da obediência à lei de Deus. E eu gostaria de ter tempo de falar de várias bênçãos da obediência. Eu vou ter que ficar com uma só, porque eu já analisei aqui que o tempo não vai permitir, e a segunda, quem sabe, fica para domingo que vem. Mas a primeira bênção que eu quero destacar, com as suas implicações, é que quem obedece a Deus desfruta do cuidado de Deus. Quem obedece a Deus desfruta do cuidado de Deus. No capítulo 3, versículo 22 e 21 e 22, amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que é agradável. No domingo passado nós falamos que uma das evidências da nossa obediência a Deus, da nossa obediência a Deus, é o amor ao próximo. E como exemplo perfeito de amor ao próximo, seguindo o texto bíblico, nós abordamos a questão de suprir necessidades materiais de irmãos necessitados. Um ótimo exemplo de como o amor ao próximo não fica só na palavra,
na língua, mas ele se expressa de fato e de verdade. Mas se existem irmãos que têm necessidades materiais, todos nós temos necessidades, sejam elas espirituais, emocionais, relacionais, afetivas, materiais. Todos nós aqui temos necessidades, porque nós não fomos criados seres autônomos e autossuficientes. Nós somos dependentes. E a quem é que nós recorremos? Onde nós vamos buscar socorro, a ajuda para as nossas necessidades? O texto nos encoraja: aquilo que pedimos, dele recebemos. É do Senhor que nós vamos receber esta ajuda, esse socorro que todos nós carecemos. E as respostas a estas nossas orações exigem, conforme a palavra de Deus nos ensina, condições para que Deus ouça as nossas orações. Condições essas, eu vou martelar isso aqui, tá, irmãos? Não meritórias, não porque as mereçamos. A palavra de Deus nos diz quando Deus não ouve a oração. Existem orações que Deus não ouve. Por exemplo, quando há pecados sem arrependimento. O profeta Isaías, no capítulo 59, 2, ele diz: olha, as suas maldades separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Quando há pecados não confessados, Deus não ouve a oração. O crente pode até orar, mas há uma barreira ali, que são os pecados. O salmista Davi, ele diz: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi, no Salmo 66. Também a palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que Deus não ouve a oração feita no culto hipócrita, aquele culto que é incoerente com a vida. É uma coisa no santuário, é outra coisa na rua, em casa. E por isso o Senhor diz por meio do profeta: quando vocês estendem as mãos, eu escondo de vós os olhos. Quando vocês multiplicam as orações, eu não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. O Senhor também não ouve a oração quando a vaidade e arrogância religiosa, aquela parábola que Jesus contou do publicano e do fariseu. O publicano todo humilde, todo quebrantado, o fariseu se envaidecendo, em pé, orava de si para si mesmo: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, como essa ralé. E a palavra de Deus nos diz que o publicano foi para casa, desceu justificado, enquanto Deus rejeitou a oração daquele fariseu. Também, meus irmãos, quando há dureza de coração no casamento, no relacionamento matrimonial, a palavra de Deus nos diz que Deus não ouve a oração. Em 1 Pedro 3,7, depois de orientar os maridos como bem tratar suas esposas, o apóstolo diz que se eles não fizessem isso, as suas orações seriam interrompidas, haveria uma quebra no relacionamento com Deus. Mas em contraste, meus irmãos, com estas orações não respondidas, nós temos um texto bíblico nessa noite que nos diz que Deus responde à oração. Aquilo que pedimos, dele recebemos, mas há pré-requisitos para isso. E o primeiro pré-requisito que nós encontramos, relacionado com a obediência, mas antes até da obediência, é que é preciso ter liberdade, confiança diante de Deus, de quem se aproxima de Deus para fazer seus pedidos a Deus. No verso 21, amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos, dele recebemos. Vai receber quem se aproximar de Deus com confiança. Aqui não é uma confiança no poder de Deus, é aquela confiança, claro, isso está incluído, mas aqui nesse texto é a confiança de poder estar na presença de Deus, de se sentir à vontade na presença de Deus, de se sentir acolhido, amado por Deus, aceito por Deus. E a grande questão é: quem aqui é capaz de por si mesmo apresentar esses atributos de caráter, de vida, que o tornem tão confiantes assim para estar na presença de Deus? Nenhum de nós, de si mesmo, é capaz de apresentar aquilo que é necessário para ter essa confiança de estar na presença de Deus. É por isso que Adão e Eva, nossos pais, quando pecaram, e Deus se aproximou deles naquele dia fatídico e trágico na história da humanidade, eles, ouvindo a voz do Senhor Deus, se esconderam
da presença do Senhor Deus. E Deus perguntou: onde você está, Adão? Claro que Deus sabia, mas ele queria ouvir a resposta de Adão, e Adão respondeu: ouvi a tua voz no jardim, tive medo e me escondi. Isso é o oposto da confiança, percebe? Quando você fala com Deus, quando você busca a Deus, você se sente assim, amado, querido, acolhido, ou constrangido, envergonhado e temeroso, ou até com pavor desse Deus. Nós precisamos, meus irmãos, ter essa confiança diante de Deus. Só temos que tomar cuidado para que essa confiança não seja uma confiança leviana, aquela confiança de quem se condena naquilo que aprova, está vivendo em desobediência à palavra de Deus, mas mesmo assim cultua, serve, trabalha, faz suas orações, como se Deus nada soubesse ou nada visse. Nos termos do Salmo 94:7, quando o salmista diz o seguinte: e dizem, o Senhor não vê, nem disso faz caso o Deus de Jacó, uma referência a uma atitude leviana, assintosa, que o povo de Israel tinha para com o Senhor. Mas ao contrário disso, meus irmãos, nós somos chamados por Deus, pela sua bondade e misericórdia, a adentrarmos na sua presença com confiança, para fazer nossas orações, contarmos com o cuidado de Deus, não com base na nossa capacidade, nos nossos atributos, nas coisas boas que nós fazemos, mas com base naquilo que Cristo fez por nós. É baseado nele que está essa nossa confiança. Hebreus, no capítulo 10, verso 19, o autor anônimo deixou este ensinamento: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, confiança. De onde vem essa confiança? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com a água pura. Este é, portanto, meus irmãos, esta confiança baseada na obra de Cristo. Da nossa parte é um ato de submissão a Deus, de que nós não vamos até Ele, a não ser pela maneira e pelo caminho que Ele estabeleceu. Nós não ousamos ir baseados nos nossos merecimentos, nós não ousamos ir baseados em outros mediadores que não seja o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que o texto bíblico, no verso 23, diz que crer em Jesus Cristo é um mandamento da parte de Deus. Se nós queremos ter essa confiança, de orar a Deus, de contar com o seu cuidado, nós temos que nos submeter a este mandamento. Vou pedir para projetar no verso 23, ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu Filho, Jesus Cristo. Crer em Jesus é um ato de obediência a Deus, é um ato de submissão a Deus, não meritória, nunca meritória, mas é um ato de confiança na bondade de Deus, que nos conduz a este relacionamento. Quem tem essa confiança em Deus, por causa de Cristo, pode ter essa segurança de que as suas orações serão ouvidas e serão respondidas. Amém, irmãos? Mas há aqui também, mais explicitamente, a partir desta nossa confiança, dessa nossa aliança com Cristo, aí nós chegamos ao ponto específico da obediência. No verso 22, ele fala de guardar os mandamentos. No verso de número 24, no verso 23, especifica o mandamento, tanto da fé em Cristo, quanto do amor aos irmãos, segundo o mandamento que nos ordenou. E no verso 24, mais uma vez, vai falar de obediência aos mandamentos. O ponto aqui, meus irmãos, é que é preciso obedecer a Deus, se nós queremos ser atendidos na sua bondade, embora nada mereçamos. Mas muita atenção quanto a isso. Deus não está avaliando o nosso desempenho para gostar da gente. Deus não está avaliando o nosso desempenho para Ele ter o seu braço finalmente dobrado ou estendido em nossa direção. Não se trata de avaliação de desempenho para que nós mereçamos alguma coisa. Gosto muito da reflexão que John Stott faz sobre este ponto. Ele diz que a obediência
é a condição indispensável, mas não é a causa meritória da oração respondida. O mérito é de Cristo. Que isso fique claro para nós, meus irmãos. A obediência que Deus requer de nós, para que a nossa oração seja respondida, é que cumpramos todos os mandamentos, resumindo no mandamento do amor a Deus e do amor ao próximo. O exemplo perfeito já foi dado. Como amar o próximo? Se houver necessitados, estenda a mão, ajude o irmão, não ame só de boca ou de palavra, mas de fato e de verdade. E na sequência, meus irmãos, quem obedece a Deus, desfruta do cuidado de Deus. Aquilo que pedimos, o texto nos diz no verso 22, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Essa obediência que procura agradar a Deus, nos coloca em condições de recebermos as promessas do nosso Deus. Eu gostaria então agora, irmãos, de fazer algumas aplicações. É sempre importante, né, que a palavra de Deus seja aplicada às nossas vidas. A obediência à lei de Deus, eu disse, é uma característica de quem tem um verdadeiro relacionamento com Deus. Aquele que diz que ama a Deus, que conhece a Deus, mas não obedece, vive deliberado e confortavelmente no pecado, a carta nos diz, é mentiroso, é vítima de auto-engano. A obediência à lei de Deus é uma condição não meritória para que Deus nos abençoe e responda às nossas orações. E assim nós vemos a lei de Deus e a graça de Deus lado a lado na vida cristã. A lei de Deus estabelecendo aquilo que Deus espera que nós vivamos. E é importante, meus irmãos, que nós tenhamos uma visão sobre a lei de Deus muito positiva. A lei de Deus não vem para nos oprimir. A lei de Deus não traz para nós, por meio dos mandamentos, meramente obrigações. Os mandamentos de Deus, na verdade, nós deveríamos todos encará-los dessa maneira, como um convite a uma vida plena, como um convite a uma vida abundante. Não tem como ter uma vida plena e abundante de outra maneira, senão aquela pela qual Deus estabeleceu para nós vivermos. Esse foi o pecado original de nossos pais. Deus disse para eles, não me desobedeçam, cumpram a minha lei, que vocês viverão. Se não cumprirem, vocês morrerão. E foi Satanás que os fez acreditar que era possível ter uma vida plena, que eles não morreriam, mesmo em desobediência à lei de Deus. Nessa aplicação, meus irmãos, sobre a obediência de Deus, eu vou pedir um favor para os irmãos, afivelem os cintos aí no banco, porque nós vamos entrar numa área de turbulência aqui agora. Mas eu garanto para vocês que vai passar. Assim que nós enxergarmos como que a graça de Deus entra na nossa vida, para nós cumprirmos a lei de Deus, nós vamos respirar aliviados. Mas se preparem. É possível que a gente fique desconfortável com algumas coisas que vamos ouvir, é possível que a gente reaja mal à aplicação pastoral, mas que a graça de Deus trabalhe o nosso coração para entender a importância dessas aplicações. Sobre a lei de Deus, meus irmãos, de que adianta a nossa profissão de fé como crentes em Cristo? De que adianta uma igreja tão bem estruturada, com tantos ministérios, são quase 80 ministérios nessa igreja, irmãos. Do que adianta nós termos 7 belíssimos coros na igreja, 7 grupos musicais para o louvor? De que adianta, meus irmãos, nós estarmos distribuídos em 11 sociedades internas, das crianças aos idosos, com tantas oportunidades de comunhão, aprendizado da palavra de Deus, serviço, evangelização? De que adianta, aos olhos de Deus, tudo isso? Não aos olhos humanos, mas de que adianta aos olhos de Deus nós estarmos sustentando mais de 100 obreiros, pastores e missionários e suas famílias, pregando o Evangelho no Brasil e no mundo? De que adianta tudo isso se nós formos levianos com o pecado? Se nós estivermos padecendo do mesmo mal que havia naquela igreja, naquela comunidade? E eu não vou me referir a ninguém em particular aqui, claro, né, meus irmãos? Mas de que adianta tudo isso se nós afrontarmos a lei de Deus, frequentando ambientes que são propícios à bebedeira, à promiscuidade? De que adianta toda a movimentação e o ativismo religioso se nós
festejamos os nossos momentos especiais da nossa vida e das nossas famílias, exatamente de modo idêntico a que o ímpio celebra e festeja momentos similares a esses. De que adianta, meus irmãos, nós termos uma bela profissão de fé, mas a pornografia, a masturbação, a homossexualidade, o sexo antes ou fora do casamento fazer parte da vida? De que adianta, meus irmãos, e olha que essas práticas são naturais aos olhos da sociedade contemporânea, são saudáveis, mas a palavra de Deus, ela deixa muito claro que Deus condena estas práticas. De que adianta professar o nome de crente, todo o ativismo cristão, se nós afrontamos a lei de Deus com brigas intermináveis nos casamentos, nas famílias, recorrendo ao divórcio, algo que Deus explicitamente condena e odeia, segundo a sua palavra? De que adianta tudo isso, meus irmãos, se nós consideramos como nada o dia do Senhor, o domingo, o sábado cristão, como um dia qualquer, um dia inútil, a ponto de não nos envolvermos na escola bíblica dominical, de não participarmos dos cultos dominicais? De que adianta, meus irmãos, se nós conseguimos viver nosso dia a dia, semana após semana, mês após mês, sem fazer uma devocional, sem ler a Bíblia, sem orar, sem buscar a presença de Deus, porque nós não temos prazer nessa busca diária da presença de Deus? De que adianta tudo isso, meus irmãos, se com avareza nós nos apegamos aos nossos bens, aos nossos recursos, e somos insensíveis à necessidade do próximo, como ouvimos na semana passada, se somos insensíveis à causa missionária, como o presbítero Heber mencionou aqui no momento do recolhimento de dízimos e ofertas, e se somos avarentos a ponto de não sermos capazes de devolver ao Senhor 10% da nossa renda. Não, meus irmãos, não basta dizer que nós cremos em Jesus. O inferno crê em Jesus. Todos os demônios creem em Jesus, e no inferno vai estar cheio de crentes em Jesus. O mandamento de Deus não deixa dúvida. Em Romanos 16, 26, nós temos que Jesus foi revelado agora, e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Fé e obediência, do mesmo jeito está lá em 1 João, está nesse texto de Romanos, as duas coisas têm que andar juntas. Quem expressa uma fé obediente à lei de Deus, desfruta do cuidado de Deus. Pode respirar, pode respirar agora, meus irmãos, solta o ar aí. É pela graça, irmãos, é pela graça. É pela graça de Deus que nos enviou Jesus para morrer numa cruz, que esse coração miserável e pecador que eu tenho, que você tem, é tratado, é transformado, e essas coisas feias, ímpias, que desagradam a Deus, mudam, é possível mudar. O Evangelho é um Evangelho de mudança. O apóstolo Paulo, depois de fazer uma lista de pecados escabrosos, ele diz: tais fostes alguns de vós, mas vocês foram lavados, regenerados pelo Santo Espírito de Deus. Em 1993, o Luiz de Carvalho gravou uma belíssima canção, e depois o Asaf Borba, quase 10 anos depois, regravou. Acho que o pastor Walter fez menção a essa música, Foi Graça. Quando terminar esta vida, e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar, e perguntarão a uma voz, voltados para mim: ó, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou até aqui. E eu falarei, e eu cantarei, de Jesus que me amou, e que por este pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça, graça preciosa e doce graça. Foi graça, irmão, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Amém, irmãos? É pela graça, meus queridos, só pela graça. O nosso maior problema não é a violação da lei de Deus,
na conduta da gente de cada dia. O nosso maior problema, meus irmãos, é a nossa infidelidade no coração, infidelidade a Deus, que nos leva a quebrar a lei de Deus. E esta infidelidade não se muda com pressão pastoral, com qualquer outro recurso humano. Eu gosto muito da reflexão que John MacArthur, um grande conselheiro bíblico, um grande teólogo da atualidade, ele, num livro sobre aconselhamento bíblico, ele diz: o problema primário nosso não é a nossa conduta. Nossos corações é que deixaram de adorar, de servir, de temer ao Senhor, e nós não mais dependemos dele. O nosso problema é o coração, meus irmãos, e quem trata o coração é Deus, pela graça, no poder do Evangelho, graças à morte e à ressurreição de Jesus Cristo e ao Espírito Santo que Ele nos deu, para aplicar todos os benefícios da sua morte e ressurreição na nossa vida. É somente pela obra de Jesus. E por isso, meus irmãos, eu conclamo a você que nos humilhemos diante de Deus. Lembro quando Neemias chegou na cidade de Jerusalém destruída, ele andou pela cidade, ficou horrorizado com tudo que ele viu, e ele ora confessando os pecados da nação, os dele próprio e o do povo de Deus. Precisamos fazer isso, irmãos, confessar nossos pecados a Deus e pedir a Deus misericórdia pelos pecados da igreja, pelos pecados do país em que nós vivemos. Nos humilhemos diante de Deus, nos humilhemos e peçamos perdão a Deus pela nossa cegueira espiritual, pela nossa insensibilidade espiritual, pela nossa leviandade com que muitas vezes nós estamos tratando a santidade que nós devíamos buscar decididamente, diariamente, fervorosamente diante de Deus. E vamos pedir a Deus, meus irmãos, cura. Vamos pedir a Deus restauração, recomeço, reavivamento espiritual na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, na nossa nação. E assim, meus irmãos, a bênção de Deus será experimentada por nós de um modo totalmente novo, porque a palavra de Deus nos ensina que é pela obediência à lei de Deus que Deus manifesta abundantemente o seu cuidado para conosco. Não obedecer a Deus, ser rebelde a Deus, é se colocar completamente fora da sua bênção. Nós pediremos e Ele nos ouvirá, segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade de Deus e não a nossa. Eu termino com o texto de Isaías 57:15. Porque assim diz o alto, ouça, meus irmãos, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Eu habito num alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. É graça, irmãos, é pela graça. Que Deus nos abençoe. Nós vamos louvar o Senhor com a equipe de louvor.